A influenciadora digital Juliana Vilela identificou um câncer de pele raro após remover um pequeno sinal que apareceu no nariz. A empreendedora procurou um dermatologista para remover a marca no fim de 2023, mas o nariz não cicatrizou. Após não haver melhora no procedimento, ela descobriu um sarcoma, tumores malignos raros que comprometem os tecidos conjuntivos que ficam entre a pele e os órgãos internos. O assunto levantou um alerta para o câncer de pele. Por isso, hoje eu recebo aqui a médica Ana Cláudia Baptista. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no Ver Mais. E já começa nos falando, a gente sempre vai ter esses sinais do câncer de pele ou ele pode ficar quietinho ali e não aparecer? Então, Eduarda, boa tarde. O câncer de pele, normalmente ele vai aparecer como se fosse uma pequena manchinha, uma lesãozinha vermelha que pode descamar, pode coçar. Alguns pacientes referem sangramento. Outras vezes ele pode aparecer como uma pinta, que o paciente já tem há tempo essa pinta e de repente ele nota que ela muda de cor, muda de textura, começa a crescer. Tudo isso é um alerta para que ele procure o médico para identificar se pode ou não ser um câncer de pele, como foi o caso da influenciadora. Mas essas pintinhas que a gente tem, que a gente chama de pintinha de beleza, que não crescem, que estão sempre ali, elas não são câncer, não são sinal de câncer? Não, essas pintas são pintinhas do bem, normalmente são névos, que a gente chama de névos intradérmicos, são lesões do bem. Mas assim, se o paciente nota que aquela pinta começou a mudar o padrão, está crescendo, está sangrando, formando casquinha, está diferente do que ela vinha sendo, é um sinal de alerta e daí ele sim deve procurar. E muitas vezes alguma pintinha dessa, ela pode sim se transformar num câncer de pele. Eles dizem, eu lembro que eu escutava quando criança, eu tenho bastante as pintinhas de beleza, que a gente não pode coçar ela. Mesmo que ela tá quieta, a gente não pode coçar. Isso é verdade ou é um mito? Não, esse é um mito, não tem em relação a isso não. Agora, se a gente tem, por exemplo, uma lesãozinha e essa lesão começou a dar coceira, começou a crescer, a formar casquinha, aí sim você deve procurar um médico, que isso pode ser um sinal de alerta. Inclusive, Eduardo, é comum a gente ver no consultório, assim, os pacientes chegam com a queixa: ah, doutora, eu estava com uma espinhazinha, uma espinha que não melhorava, ou né, aquela espinha melhorou um pouquinho, a casquinha, mas volta, vai e volta. Então, isso tem que chamar atenção e sim a gente deve investigar daí. Ali no caso da Ana, a gente viu que ela teve no rosto, e é o mais comum, o pessoal se olha mais, mas o câncer de pele ele pode ter por qualquer parte do corpo. Sim, pode acometer qualquer parte do corpo. O câncer de pele ele vai ser dividido em dois tipos, né? Então, existem alguns tipos de câncer de pele que eles dão mais em regiões fotoexpostas, então em áreas mais expostas ao sol, como região de cabeça, né? Principalmente na cabeça, nariz, que acaba ficando mais proeminente, região de orelhas, então é mais comum fazer o câncer nessas áreas, mas não significa que ele não possa surgir em outras partes do corpo, pode também. E existe um tipo de câncer de pele que a gente chama do melanoma. Esse câncer é um câncer bem agressivo, ele pode ser letal, pode levar o paciente ao óbito. Por quê? Porque ele pode fazer metástase. O que é metástase? Se espalhar para outros órgãos do corpo. E esse câncer, o melanoma, ele sim pode apresentar em qualquer região do corpo, tanto em áreas expostas ao sol como em áreas cobertas também. E ele também começa a aparecer com algumas manchinhas. Isso, melanoma, normalmente o que o paciente nota? Uma manchinha mais acastanhada, enegrecida, e essa manchinha começa a mudar de característica. Ou vai crescendo, as bordas vão ficando irregulares. Naquela manchinha que no início era só de uma cor, começa a apresentar mais de uma cor. Isso é sinal de alerta e precisa procurar o médico, porque é um câncer, esse é um câncer bem grave e pode levar o paciente ao óbito. E o câncer de pele, a gente tem uma imagem de que acontece mais com as pessoas mais velhas, até pela exposição ao sol, mas ele acomete pessoas de todas as idades? De todas as idades, mas o que tu falou ele é mais prevalente a partir dos 40 anos de idade. Porque o dano do sol ele é acumulativo. Então, aquele sol que a gente pegou lá na infância, ele vai lesionando a nossa pele. Então, sim, ele é mais comum após os 40 anos, mas pacientes jovens também podem apresentar, como foi o caso ali da influenciadora. E a gente sabe que o sol é uma das coisas que acomete isso. Mas além do sol, o que mais pode causar o câncer de pele? O que deve chamar a atenção das pessoas? História familiar. Então, tem alguém na família com câncer de pele, principalmente o tipo melanoma. Então, esse paciente tem que ficar alerta, né?
histórico de fotoexposição intensa. Então, a nossa região aqui, a gente tem muitos casos, e porque a gente tem um fototipo baixo. O que é fototipo baixo? Pacientes de pele clara, olho claro, cabelos ruivos e loiros são pacientes que têm maior risco, então também tem que ficar alerta. E um outro caso que vale a pena a gente ressaltar, que também aumenta muito, principalmente o risco de câncer de pele e melanoma, que é esse grave, é a questão de bronzeamento artificial. Tá? Não existe bronzeamento artificial seguro, né? E não é regulamentado, não é pela Anvisa, e sim, eles aumentam bastante o risco de câncer de pele nos pacientes. E tem como prevenir? A gente sempre fala muito do protetor solar. Sim, Previne? Tem alguma outra forma? Sim, os protetores solares, então, passar, reaplicar durante o dia, né? Tem pacientes que, devido ao trabalho, eles são obrigados a se expor no sol, né? Então, aplicar, reaplicar de 2 em 2 horas o protetor solar, usar boné, usar chapéu, se possível usar, hoje tem essas roupas que têm proteção contra a radiação ultravioleta, então também é um bom aliado para esses pacientes. E evitar os horários de exposição tão intenso, então das 10 às 4 da tarde, que seria um momento de maior radiação, evitar e proteger, principalmente região além, né, do protetor solar nas áreas fotoexpostas, em região de orelha, não esquecer, em região de lábios. Então, a exposição ao sol e evitar, por exemplo, o bronzeamento artificial. Uma outra coisa que é importante também, o cuidado, pacientes que fazem tatuagem. Quando tem alguma pintinha, né, diferente ali no corpo, nem que não seja diferente, mas que tem alguma pintinha, sempre oriento o paciente não fazer tatuagem sobre aquela região. Porque se aquela pintinha mudar as suas características e está tatuado em cima, o paciente não consegue identificar e até para a gente, para o médico, acaba sendo difícil. Então, normalmente, quando tem pinta, deixar elas mais expostas. E sempre procurar um médico em caso de alguma mudança para ter esse diagnóstico precoce. Isso aí. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhor o prognóstico do paciente, né? Então, ele tem chances de cura muito maior. Muito obrigada, doutora Ana, mais uma vez por ter vindo ao Ver Mais, e sempre fica esse alerta aí para o pessoal de casa. Usar o protetor tanto no verão quanto no inverno e cuidar a todos os sinais do corpo.